Boa noite, graça e paz para você que está me ouvindo e me assistindo. Hoje eu quero meditar um pouco a palavra de Deus com vocês. Hoje a tarde foi uma tarde boa aqui na capital, quentinha, uma delícia maravilhosa. E eu quero falar com vocês hoje sobre o nosso coração. O nosso coração é o grande responsável por todas as vitórias, derrotas na nossa vida. Mas antes de Deus estar falando mais sobre isso, eu quero fazer uma oração com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de eu estar aqui, sendo usada pelo Senhor para transformar vidas, transformar corações, transformar pessoas. Eu te agradeço porque nascemos com propósito de vida. Nascemos com o primeiro propósito, Pai, de ter um relacionamento com o Senhor. E o nosso segundo propósito é transformar pessoas. Que esta palavra chegue aos corações de pessoas que precisam e necessitam ouvir a verdade da tua palavra, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que bom estarmos aqui. Eu quero meditar com vocês em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, a minha versão é NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vocês sabem que Salomão, ele passou por muitas experiências na vida, e nas suas experiências Salomão aprendeu demais e então adquiriu a sabedoria. E Salomão está dizendo assim, olha, vocês estão preocupados aí em correr, em conseguir dinheiro, em fazer uma formação, em ser alguém na vida? Se preocupe com o seu coração. Porque o seu coração, ele pode te bloquear. O seu coração também pode te fazer avançar. O que tem no seu coração? Porque tudo que você quer para a sua vida tem a ver com o seu coração. E Jesus até falou também aos religiosos da época que eles estavam preocupados porque os discípulos não estavam lavando as mãos. E Jesus chegou a perguntar, Jesus chegou a dizer, eles chegaram a perguntar, por que os seus apóstolos, que eles não lavam a mão, foi algo parecido assim. E Jesus falou, olha, não importa, não é o que entra, mas é o que sai do ser humano. O que sai da nossa boca. O que a gente está falando, o que a gente está dizendo. Isso que é importante. E Salomão está dizendo, olha para o seu coração. O que Paulo mais se preocupava, além de pregar o evangelho da verdade, Paulo se preocupava em ensinar as pessoas, dizendo, olha, limpa o seu coração. Porque o seu coração atrapalha a sua vida espiritual. Atrapalha a sua comunhão com Deus. Não tem como a luz misturar com trevas. E Deus usa o apóstolo Tiago para deixar escrito no cânon sagrado, dizendo sobre como pode sair da mesma boca água suja, água limpa. Então o nosso coração precisa ser limpo, e só a gente que limpa o nosso coração. Isso não é trabalho do Espírito Santo, isso não é trabalho dos anjos limpar o nosso coração. Paulo está dizendo que nós precisamos limpar o nosso coração. Eu sei que todos nós temos situações na nossa vida que faz com que carreguemos pessoas, carreguemos traumas do passado. Mas está na hora da gente dar um basta nisso e não permitir que essas coisas continuem entulhando os nossos corações. Está na hora da gente limpar os nossos corações, porque o passado faz parte da nossa vida e o passado apenas deve ser consultado.
O passado não ficou para nos travar, nos bloquear. Todo mundo precisa de história. Por isso que nós trazemos os traumas, nós trazemos as experiências da vida, porque nós precisamos de história. Então são os nossos erros, são os nossos acertos que nos fazem encontrar o caminho da sabedoria. E eu quero te convidar a olhar para o seu coração. Muitas pessoas acham que o problema do mundo espiritual são os demônios. Ai, gente, os demônios, por incrível que pareça, esses devem ser os mais fáceis de se lidar, porque é em nome de Jesus que eles saem. Mas se você não sabe, eu vou te falar o seguinte: os demônios entram pela vida emocional. A raiva, o ódio, a mágoa, a raiz da amargura. Como Paulo sempre orientou, gente, tira toda, não deixa a raiz da amargura brotar no seu coração. Então a vida nossa emocional, que está na dimensão da alma, nós devemos olhar para ela. E o proverbista está dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede saídas da vida. Então, tudo que está travado na nossa vida tem a ver com bloqueios que estão dentro do coração, com histórias que estão do passado. E já chegou o momento da gente colocar a palavra do Senhor em prática e começar a limpar o nosso coração. O que está travando o seu coração? Quais são as marcas que estão no seu coração que você não permitiu ainda ser tratado, ser curado, ser limpado? O nosso coração é a resposta para tudo que nós buscamos. Nós buscamos dinheiro, nós buscamos uma posição melhor, nós buscamos ser felizes no nosso lar, só que é dentro do nosso coração que está a chave, que está o segredo para sermos vitoriosos, para encontrarmos a felicidade. A felicidade ela não é encontrada fora, a felicidade é ativada dentro do nosso coração. E como está o nosso coração? Pare um pouco. Reflita, respire profundamente e observe o seu coração, como ele está. Como está o seu coração? Ele está dizendo aqui, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós trazemos feridas emocionais que impedem nós nos relacionarmos com Deus, que impede nós nos relacionarmos com pessoas. E a vida, ela basicamente é apenas mantida em cima do relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. Eu sei que tem pessoas que não vão gostar de você, como não vão gostar de mim, e tá tudo bem. Só que eu não posso não gostar das pessoas, porque o Criador habita em mim. Deus habita em mim, Jesus habita em mim. Então, por eles habitarem em mim, eu preciso amar as pessoas independente se elas me amam ou não. São experiências da vida que carregamos. São várias histórias que trazemos conosco. Uma certa feita eu cuidei de uma mulher que ela tinha marcas profundas da sua alma, dentro do seu coração. Ela já estava na igreja há muito tempo. Há muitos anos ela vivia na igreja. Ela tinha funções na igreja, só que o que acontece? Ela estava com uma depressão muito profunda. E ela já tinha passado por vários especialistas. E ela não tinha encontrado a saída, ela vinha de campanha em campanha, de oração em oração, e ela não encontrava a saída. Quando ela chegou, o seu estado emocional era de uma grande derrota, ela não via mais saída para a sua vida, ela não via mais situação, o seu trabalho já não rendia, a família estava acabada, praticamente destruída, sem força, sem ânimo. Mas, de fato, ela descobriu aonde estava o problema dela. Estava no momento quando ela era criança, aonde colocaram para ela
situações do qual ela não estava pronta para poder mudar a sua vida. E aí o que acontece? Ela pega essa situação e coloca dentro do seu coração. E aí passa-se anos, aquela situação está lá, dentro de um cativeiro. Jesus falou que ele veio para libertar pessoas do cativeiro. Só que às vezes a gente acha que o cativeiro já passou, Jesus já nos libertou, mas a nossa alma e o nosso espírito estão presos lá no cativeiro. Quando nós, passando sessões e mais sessões, descobrimos aonde estava o cativeiro desta mulher. Quando a gente presenciou, encontrou o cativeiro, o que a gente fez? Nós tiramos a alma e o espírito dela daquele cativeiro que estava preso. E ela rompeu. Quando ela rompe com aquela história, que ela estava presa há 30, 40 anos presa na mesma história. E aquela história ficava, sabe como? Na cabeça dela o tempo todo. Na cabeça dela, lá, e ela não sabia que aquela história, ela não conseguia falar para ninguém. Quando a gente conseguiu entrar ela conseguiu entender que ela podia me falar para ser liberta, afinidade, ela conseguiu ter afinidade comigo, eu com ela. O que aconteceu? Ela abre, quando ela se abre, ela rompe o cativeiro. Quando a gente tira a criança dentro do cativeiro, ela é liberta da depressão. Ela é liberta da síndrome do pânico. Por isso que Salomão está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, aonde o seu coração ainda está preso? Aonde o seu coração ainda está lá, no cativeiro? Aonde a sua mente está ainda no cativeiro? Porque tudo que passa nessa mente, nesse hardware, nos pensamentos, tem a ver com as prisões de dentro do coração. Paulo chegou a dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo está dizendo, vocês precisam ser transformados pela renovação da mente. Isso tem tudo a ver com o coração. Todo ser humano é condicionado a viver o que ele está vivendo agora. Então, assim, nós somos condicionados a viver escassez. Muitos são condicionados a viverem problemas no casamento. Muitos são condicionados a não terem nenhum relacionamento de pai com Deus. É um condicionamento. A sua mente e o seu coração estão presos em situações. Mas chegou o tempo de romper com essas situações. Chegou um tempo de romper com essa dificuldade, de sair do cativeiro, de sair para fora. E muitas vezes você acha que é o diabo, que é o inimigo que está prendendo você nessa situação. E deixa eu te falar, Salomão está dizendo que é o seu coração. O seu coração está preso em situações da sua vida. Mas está na hora de você romper, sair disso. Em Colossenses capítulo 2, Deus usa Paulo para dizer que Jesus despojou o inimigo. Então Jesus tirou o poder de Satanás. Então, Lu, onde está o meu problema? O problema, Salomão está dizendo, está no seu coração. Lu, mas eu oro e não vejo resposta. O inimigo ainda está travando minha vitória. Não, querido. Não, minha querida, não é o inimigo, é o seu coração que ainda precisa crer nas promessas que o Pai disse que já te deu. Você está preso em situações que aconteceram no passado. A ansiedade também, de fato, tem a ver com isso. Você está ansioso com medo, às vezes, de algo que possa acontecer novamente, que já aconteceu no passado. Quantas pessoas entram em casamentos e saem de casamentos e elas vão para outros casamentos e ainda estão presos em histórias do passado? Está na hora de nós limparmos o nosso coração. E isso é trabalho nosso. Paulo disse, mortificai a sua carne. Paulo não disse assim, vai vir um anjo do céu, vai vir um Espírito de Deus e vai vir mortificar aqui sua carne, tirar os desejos da sua carne. Não, Paulo não falou isso. Paulo chega para mim, para você e diz, tenha autorresponsabilidade, tome decisões e mude o seu coração. E ele diz, tenha cuidado com a raiz de amargura.
Não deis lugar ao diabo. Olha o que Paulo está falando. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo e ele fez isso. Agora o que eu tenho que fazer? Limpar o meu coração. Os maiores problemas das pessoas não é a falta de dinheiro. Você pode acreditar. O maior problema das pessoas é o seu coração, que não acredita que Deus é poderoso em si mesmo para mostrar a direção delas terem mais do que suficiente para viverem. Porque a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está dizendo que Deus já deu tudo o que precisamos para viver a vida e a piedade aqui. Que fique essa reflexão para você. Que você olhe para o seu coração e veja o que tem dentro do seu coração que precisa limpar. Eu vou fazer mais uma oração por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te louvo porque o Senhor é bom, o tempo todo bom. E hoje o Senhor nos trouxe uma revelação de que precisamos limpar o nosso coração e pararmos de acharmos que essa responsabilidade é tua, Senhor. Eu te apresento este homem, essa mulher que me ouviu e que vai me ouvir. E que os olhos do coração dela sejam iluminados pelo Senhor, para que possam realmente, de fato, viverem aquilo que o Senhor tem para eles. Obrigada, Pai. Tenha um excelente final de semana. Segunda-feira tem mais. Boa noite.